Se te der as mulheres. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso 9º episódio do Salto Estratégico. E hoje a gente tem um tema muito bacana para ser falado, extremamente importante e que está muito em alta aqui no nosso município, que é sobre as fraudes, né, e os golpes que a gente sofre aí, principalmente dentro do sistema bancário. E antes da gente começar, Carol, boa noite, Carol! Cadê Carol? Cadê? Boa noite! Carol fez um contorcionismo aqui, gente, para acessar o microfone. É pra não acontecer de eu derrubar igual a última vez. Antes da gente começar, recadinhos importantes, né, Carol? Primeiro é sobre se inscrever no YouTube. Isso, e deixar o joinha também no nosso vídeo. E também nosso podcast está disponível lá no Spotify da Gazeta de Toledo. Exatamente. E antes da gente iniciar o nosso episódio de hoje, a gente tem um recado bem importante para compartilhar com vocês, que é uma campanha que o nosso município está promovendo, que é com relação à segurança da mulher. Carol, solta aí pra gente. Se te der as mulheres importantes na sua vida. Minha mãe, minha esposa, minha filha Helena, minhas tias, as minhas primas. Agora escolha 3 delas para sofrer algum tipo de violência. Como assim? nenhuma. eu não consigo. 3 em cada 10 mulheres sofreram algum tipo de violência no último ano. Não dá para aceitar e nem se calar. Prefeitura de Toledo. E é muito importante que a gente fale sobre esse tema. Então, nós estamos aqui, o Salto Estratégico, como uma rede de apoio para vocês, mulheres. Então, também sintam-se à vontade como um canal de comunicação e de suporte para vocês. E hoje eu tenho aqui uma pessoa extremamente especial participando do nosso episódio, que é a Maíra Almeida, advogada, minha amiga. Tenho esse privilégio. Se acontece algum BO, é ela que eu falo assim, vou falar com a minha advogada. Maíra, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Se apresente para o pessoal, fala um pouquinho sobre você, quem é a Maíra, só para o pessoal entender do porquê que nós estamos aqui hoje. Sim, eu sou a Maíra Almeida, sou advogada, trabalho com golpes e fraudes. Eu defendo vítimas de golpes e fraudes bancárias, trabalho com direito bancário há 8 anos e por isso que estou aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Exatamente. E para a gente falar um pouco sobre esse tema, eu vou até falar de algumas dores que eu sofro, Maíra, porque assim, quando a questão de golpes, etc., a gente, desde quando a gente entrou nessa era digital, querendo ou não, né, as pessoas de má fé, elas vêm buscando formas de lesionar outras pessoas. E a gente vem sofrendo com isso. Por exemplo, eu já tive situação de clonagem do WhatsApp, né, da pessoa clonar, bloquear o número, que hoje em dia é um pouco mais difícil disso acontecer, mas passei por essa situação na época, que foi um transtorno muito grande. E quando eu abri a empresa, menina, que chuva! Todo santo dia chegava um e-mail, alguma coisa, boleto disso, boleto daquilo. E se você não tá antenado, porque quando você abre uma empresa, mesmo se você é MEI, uma empresa de pequeno porte, você tem taxas que você precisa pagar, vem demandas do contador e tudo isso. Mas era uma enxurrada no meu e-mail, assim, que vinha de boletos, de coisas, e isso ainda continua acontecendo. No meu dia a dia, assim, se eu não cuidar, eu pago coisas no DDA que não compete a nada da minha rotina, e aparece lá, boletos, assim, por mês tem uma média de 5 ou 6 empresas que tentam passar golpe, gerando um boleto contra, né, a minha empresa, daí aparece lá no DDA, tentando, né, levar sorte se a gente paga despercebido. Como é que a gente faz? Dá pra se proteger? Dá pra fazer alguma coisa? Bloquear alguma coisa? Ou a gente tem que só o zelo, a atenção?
Eu entendo que é mais o zelo, a atenção mesmo. Em especial em relação ao DDA, você precisa estar bem atento ao que de fato a tua empresa tem como obrigação para pagar, né? Porque às vezes no automático a gente vai, coloca agenda, quando vê, pagou. E se você conseguir se precaver e fazer essa análise prévia e evitar esse pagamento, fica muito mais fácil, né? Porque você evitou um problema. Em relação ao e-mail, é algo que eu também sofro. Lá no escritório, principalmente em relação a impostos, né? A gente acaba recebendo e-mails. E eu, inclusive, recebo e-mails de uma suposta plataforma de assinatura eletrônica que a gente utiliza lá no escritório. Não é a mesma, mas é um nome bem parecido. Então, assim, alguém tem conhecimento da plataforma que a gente utiliza e faz o envio desses links, né? Ou documentos para assinatura. O que eu acredito que seja uma espécie de phishing, né? Que é realmente o tentar pescar os dados. Então, clicou, abriu o arquivo, eles vão fazer a tentativa de apanhado desses dados, né? Para efetuarem os golpes. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente precisa saber o que contratou, o que precisa de fato pagar, né? Ter um controle maior dessa contabilidade interna da nossa empresa, né? Eu acho que esse é o ponto. Entender o que a tua empresa precisa pagar, de fato, para evitar pagar o que não é devido. Principalmente MEI, eu percebo assim, que o MEI, isso fica até um alerta, tá? A gente recebeu aqui já uma contadora que a gente falou muito sobre a questão do MEI, e o MEI, quando você faz a abertura, você não paga nada. Uhum. E tem muitos sites que eles simulam o site do governo, que daí a pessoa vai lá cadastrar, fazer a abertura. Ela chega a fazer a abertura da PJ, eu não sei como que funciona, como que eles fazem isso. Uhum. E aí gera taxas, gera cobrança. E uma vez pago, não tem o que fazer, o prejuízo fica, né? Na verdade, ter o que fazer, tem, dependendo da forma de pagamento, né? Foi um boleto, você consegue solicitar a contestação, uma instituição financeira, pagadora. Foi um Pix, dá para solicitar a abertura do MED. Mas eu falo que a informação, ela é crucial, porque se você evita, a dor de cabeça é inexistente. Sim. Então, depois que você cai num golpe para buscar esse ressarcimento, isso gera um certo transtorno. O que chega, assim, de maiores tipos de golpes, assim, fraudes, que chegam, assim, para você, que as pessoas chegam, olha, aconteceu isso, tive esse prejuízo. O que hoje em dia, assim, mais tem acontecido no âmbito jurídico, assim, das empresas, que o pessoal vem sofrendo esses ataques? Das empresas, principalmente o golpe da falsa central de atendimento ou falsa central telefônica. Quando estelionatários se passam por funcionários de instituições financeiras e aí informam que houve uma transação suspeita na conta, assim, assado, e que precisa ser efetuada uma série de ações para o cancelamento daquela operação. E aí, com isso, eles conseguem acesso indevido à conta. O que é mais surpreendente é que, na maioria desses casos, da falsa central de atendimento ou falsa central telefônica, eles já estão munidos de dados pessoais ou dados sigilosos. Tudo, eles sabem tudo. O nome do gerente da conta. Ligam e informam, aqui é do Banco X, e realmente a empresa tem conta naquele Banco X, né? Que são dados que deveriam estar tão somente sob a tutela da instituição financeira e do correntista, né? Que no caso é a empresa. Então é muito sério. E o que a gente mais vê realmente é o caso do golpe da falsa central de atendimento ou falsa central telefônica. É isso quase todos os dias. Você pega, recebe a ligação e fala, olha, teve uma compra no seu cartão. Você nem tem cartão naquela conta. Aí, automaticamente a gente até desliga, porque tem situações hoje em dia que eles usam até... Meu pai passou por uma situação recentemente de que ele recebeu a ligação de uma pessoa dizendo que era o fulano de tal, que ele tinha ganhado um prêmio eu não lembro agora, um negócio de loterias, afins, essas coisas de premiação. Mas nitidamente a gente via que não era uma pessoa normal falando, que era a questão da IA. Uhum. E aí, na hora, eu falei, pai, desliga. Porque provavelmente eles estavam tentando também copiar a imagem dele para poder fazer acesso a alguma informação sigilosa. No nível que tá chegando nesse ponto, né? Porque hoje os processos, quando a gente vai fazer as assinaturas de contrato, de tudo, tá tudo por foto. O reconhecimento. Então... tudo que a gente vai fazer, por exemplo, na empresa, qualquer movimentação bancária, eu fiz um contrato lá de capital de giro. Vai assinar o contrato, assinatura digital. Vão pedir a selfie. Vão pedir a selfie, né? A selfie... Alguém viu aquelas fotos, misericórdia? Fica anexada no contrato. Ai, gente, que horrível. Não tem como. Não, parece que a câmera, ela não sei o que acontece, que aquelas fotos ficam horríveis. Mas, enfim, usa foto.
E, ao mesmo tempo, isso facilitou as demandas, a rotina, que você não tem aquela burocracia de ir lá no banco, assinar pessoalmente, ou ter que ir no cartório, reconhecer. Mas não traz uma fragilidade também pro processo? Eu vejo que traz fragilidade quando a instituição financeira ela não consegue entender que ela é responsável pela segurança daquele tipo de dado, porque a imagem também é um dado pessoal, Sim. né? A fotografia Mesmo a nossa foto feinha lá é um é um dado, né? Assim como a nossa digital. Então, Sim. eles precisam ter essa guarda mais bem realizada, né? Eu acho que esse é o ponto crucial. Claro, a gente tem uma fragilidade em relação a informações, acho que a nossa população é pouco informada sobre isso, mas essas instituições, elas também têm um papel muito crucial na defesa, né, dos bens que a gente coloca sob os cuidados delas ali. E dentre esses bens, a gente não fala só em dinheiro, Sim. mas também esses dados, né? Porque isso é muito sério. A partir desse acesso indevido a dados que muitos golpes acontecem, infelizmente. E o que a legislação hoje, ela traz de proteção pra gente quando sofre uma situação como essa de uma fraude, de uma tentativa de golpe dentro do sistema? O que hoje, dentro da legislação brasileira, a gente já consegue ter de uma segurança que faz com que a gente consiga ir atrás para tentar resolver caso venha sofrer algum prejuízo, sofrer alguma perda? Existem golpes, porque aí a gente tem que pensar em variados tipos de golpe, né? Existem golpes que vão te induzir a fazer pagamento de boleto, vão te induzir a realizar uma TED, e os mais comuns, eles são relacionados a transferências via Pix. Então, eu vou tratar mais dessas transferências via Pix, porque ali a gente tem um regramento mais específico, que é o regulamento número 1 de 2020 do Banco Central do Brasil. Aí existe um anexo a esse regulamento que traz várias normas que devem ser observadas pelas instituições financeiras e que elas são capazes de evitar golpes ou, caso a pessoa venha a cair no golpe, minimizar esse prejuízo. Então, o anexo ao regulamento, ele traz muito, e eu até levei isso dentro de um estudo na Comissão de Direito Bancário que a gente fez aqui em Toledo. Muitos desses artigos, eles são imperativos e eles trazem a palavra devem. Então, as instituições financeiras devem informar, por exemplo, o seu correntista, caso haja alguma fragilidade na guarda desses dados. Houve um vazamento de dados, então esse correntista precisa ser comunicado, né? Um outro dever da instituição, ela precisa necessariamente analisar que aquele Pix que está sendo realizado, ele foge do padrão de utilização da conta daquela pessoa. Pensa alguém que faz Pix de R$1.000, R$1.500 por mês no máximo, ele paga um aluguel, né? Paga uma conta de energia, enfim. E aí, do nada, essa pessoa faz uma transferência de R$50 mil. Isso foge do padrão de utilização dessa conta. E isso precisa ser identificado pela instituição financeira e bloqueado. Dever. É isso que traz o regulamento anexo. Então, dentre essas normas que eu trouxe como exemplo, existem vários outros deveres inerentes a essas instituições. E aí eu até comentei com o pessoal dentro dessa reunião, né? O Pix, ele parece ser tão rápido, tão automático, que na nossa cabeça é impossível que essas verificações de segurança sejam feitas, mas elas precisam ser feitas. Nem que elas demorem 1 segundo para serem realizadas, mas elas precisam ser realizadas. E aí depois, a partir do momento que eventualmente a pessoa caiu num golpe, né, foi vítima de uma fraude, o que dá para ser feito? Acionamento do MED. Então, o MED precisa ser acionado, né, é dever da instituição fazer o acionamento do MED, quando é vítima de golpe ou de fraude. É dever da instituição buscar esses recursos por até 90 dias ou até realizar o bloqueio integral desse valor na conta do golpista. Então, a gente tem uma normativa que ela é muito completa e que eu brinco, né, que eu encho a boca para falar que o Pix é ou deveria ser seguro. Porque existem normas, né, existem regras de segurança que precisam ser observadas. Eu já percebi, assim, que quando a gente começa a fazer muito pagamentos por Pix, que a gente acaba tendo movimentação lá na empresa, vai fazer pagamentos. Eu faço 3, no quarto ele já bloqueia. Aí ele pede para esperar um tempo para daí voltar. Então, provavelmente é porque tá fazendo esse processo de verificação, né? De como que é a movimentação, o volume de Pix que a pessoa faz. Exato. E tudo mais. Ou porque tá muito sequencial. E aí você pode estar sendo vítima de um golpe. Sim. Né? Existem outras verificações de segurança que agora vão vindo, né, na mente. Em relação à chave Pix, por exemplo, eles conseguem verificar se existem notificações de infração. O que é isso? Quando uma chave Pix ela é identificada
como fraudulenta, como golpista, as instituições conseguem notificar isso dentro do DICT, que é um diretório no sistema do Pix. E aí isso fica público para as instituições financeiras, né? Eles conseguem fazer essa consulta antes de liberar um recurso na conta. Conseguem fazer um bloqueio cautelar. Então, a gente tem várias situações de segurança que estão previstas dentro desse anexo ao regulamento número 1 de 2020 do Banco Central do Brasil. O que eu vejo é que, infelizmente, na grande maioria dos casos, as instituições, elas não treinam as pessoas, né? Elas acabam não investindo no compliance bancário e acabam falhando na aplicação do regulamento. Porque a norma tem, né? As ferramentas existem. Querendo ou não, com a tecnologia que a gente tem hoje, isso está muito mais fácil. Facilitou a pessoa agir de má fé, que queira aplicar o golpe, né? Mas, ao mesmo tempo, também ela facilitou com que as instituições tragam essa segurança. Eu lembro que quando eu sofri aquela situação da clonagem do WhatsApp, teve uma instituição bancária que ela identificou. Isso foi em 2019, 2018, 2019, se eu não me recordo. Não foi TED, nem tinha o Pix ainda. Não tinha o Pix ainda, acho que não. Uhum. Foi por TED. E a instituição bancária... Aí a pessoa fez a transferência do dinheiro, daí ela viu, depois que eu tava postando que tinha sido clonado, etc. Daí a pessoa falou assim, o que eu faço agora? Eu falei, liga no 0800 do seu banco e já comunica pra tentar fazer o bloqueio, fazer o estorno. E a própria instituição tinha visto isso, porque ela tinha visto que vinha denúncias para aquela conta de fraude. E a própria instituição já fez o estorno do valor, não deixou a transação ser efetivada. Em contrapartida, uma outra instituição bancária mais antiga, de um porte maior, lavou as mãos. Né? E na época, ainda não... Eu acho que algumas coisas, nesses últimos anos, foram se reformulando dentro da questão. Porque a gente foi atrás, a gente buscou informação e nada se podia fazer. A nível jurídico, a nível de polícia... Registramos um boletim de ocorrência, a conta era uma conta, não tinha telefone, não tinha endereço do correntista, não tinha nada. Então, a gente percebeu ali que houve uma falha do tratamento de dados, né? E isso é muito sério, em especial em relação à conta golpista. Porque como que a instituição financeira abre uma conta sem realizar verificações de segurança que são básicas? Né? A gente, às vezes, pega... no CNPJ, porque agora tá na moda, né? Abrir CNPJ para aplicar golpe. Sim. Então, é uma empresa, porque acaba passando mais veracidade, mais confiança. Então, você pega aquele CNPJ, joga lá no site da Receita. Verificação simples que a gente consegue. Qualquer pessoa. Sim, jogou no Google já faz aparece. Em 5 minutos. Coloca o endereço que tá lá vinculado à Receita no Google Maps. E você consegue ver se a empresa existe, se não existe, se você tá num bairro residencial. Coisa simples. E aí, muitas das vezes, quando a gente se depara com esse tipo de situação, faz essa verificação de forma rápida e simplificada e já consegue identificar que existe alguma problemática ali. Então, hoje em dia, até saiu uma decisão na STJ essa semana, se não me falha a memória, foi ontem, falando sobre essa responsabilidade das instituições financeiras, não só a pagadora, né? Não só a instituição de onde sai o dinheiro, mas a recebedora também. Pela possibilidade facilitada de abertura dessa conta fraudulenta sem verificação de segurança. E hoje em dia, querendo ou não, com as contas digitais, isso facilitou um pouco também, né? Facilitou um pouco não, facilitou muito. Bastante, né? Bastante. Porque daí, muitas vezes, os golpistas utilizam de documentos falsos. E incrível, assim, que na maioria dos casos, essa mesma pessoa que foi vítima da clonagem da documentação, às vezes ela já tem conta na instituição financeira. Uhum. Né? E eles não conseguem fazer essa verificação e, né, esse cruzamento de dados e realizar essa verificação. Que me parece ser algo simples, né? Dentro de um sistema bancário, algo que não deve demandar muito tempo. Então, existe muita coisa que pode ser feita para evitar, né? E a conta fraudulenta, por exemplo, ela é crucial para que o golpe consiga ser realizado. Porque sem a conta você não faz a transferência. Sim. Né? Se não tem para onde destinar esse recurso, você não cai no golpe. E uma coisa que eu percebi também, que a gente acaba também sofrendo muito o golpe de taxas e impostos, que vem do governo, de informação sigilosa, que eu não sei como que eles também conseguem acessar o sistema e fazer. É muito comum, por exemplo, do NPI, quando você vai registrar a marca, o que aparece depois de boleto dizendo, sua marca foi registrada, tá aqui o boleto, tá aqui isso. Caramba, esse eu não sabia. Muito, acontece muito. Vem uma chuva, assim, de informação. Eu vejo que é um sistema muito frágil. Porque você tá com o teu processo lá que demora quase um ano, de um ano pra mais, pra poder fazer a liberação. E vem as taxas.
vem no e-mail, vem todas essas demandas, né? E aí fica um alerta, né? Porque quando é coisa do governo, por exemplo, Receita Federal, a título de exemplo, pessoal, ela não manda nada por e-mail cobrando, tá? A Receita Federal ou é a notificação por correspondência formal, ou é a notificação pelo portal da Receita através do ECAC, do correio eletrônico deles. Aham. Então, assim, veio tal coisa da Receita Federal para mim no e-mail. É golpe. Esse não da existe. Receita, eles mandam por SMS também, Sim. né? Falando que vão protestar. Então, não existe protesto, né? Vai inscrever em dívida ativa. Sim, tem todo o processo. Hoje a tributação, eles vão para dívida ativa, depois vai para o protesto. É. O governo está fazendo uso. Mas é um caminho É a um ser seguido. caminho, exato. E a notificação, ela acontece pelo portal do ECAC ou correio físico, quando a empresa ela não está inscrita lá no ECAC e aderiu ao correio eletrônico. Então, tudo que vem por e-mail hoje, a título de governo, gente, fiquem atentos, porque sim, é fraude a nível federal, porque eles não usam o e-mail como correspondência. Uhum. Imposto de renda acontece muito isso, de mandarem também por e-mail. Você tem uma DARF aqui em aberto. Que deveria ser sigiloso também. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando você tem a pessoa física já sofre, né? Já vem, né? As tentativas de golpe na tua pessoa física. Mas quando você tem um CNPJ, amplia esse leque de possibilidades, né? De aplicar algum tipo de golpe. Então, de impostos, de taxas. Quando você faz cadastros, igual dando esse exemplo do INPI, acontece muito. Vem aquela chuva. E é muito engraçado porque, assim... Vem tanto... Porque vem a prospecção de empresas de registro de marca... que são empresas sérias, que trabalham da forma correta, mas ao mesmo tempo vem um monte de oportunistas juntos, né? Uhum. Então, aprender a se defender. O que é oportunismo, o que é a empresa séria que está trabalhando, né? Exato. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Em especial em relação à receita, os dados de dívidas que estão inscritas em dívida ativa, eles são públicos, né? Sim. Então, isso acaba facilitando um pouco a atuação. Mas é isso, né? Eu falo que a informação, ela é poder, porque com a informação, a gente consegue evitar. Então, precisa entender, né? Se você tem uma empresa, eu acho que é fundamental entender como que é feita a arrecadação dos impostos, né? Você tem uma contabilidade, sua contabilidade vai te enviar as guias, né? Para pagamento. Recebeu alguma coisa do governo que não foi enviada pela contabilidade, antes de pagar, confirma. Consulte, Com o verifique. teu contador, verifique, né? Às vezes demora 5 minutos, mas pode poupar uma dor de cabeça, um prejuízo, dependendo do valor, que fica difícil depois conseguir a restituição. Até porque com o próprio governo também hoje tá tudo pelo canal do digital, né? Com o GOV, com tudo, ficou tudo centralizado, amarrado, assim. E isso, querendo ou não, a nossa informação tá ali. Tá ali. Por mais que a gente tenha grandes sistemas de defesa... Por muito tempo, né? Atuei na área contábil, por exemplo. Eu sei que a Receita Federal ela tem um sistema muito, muito robusto. Já foi até muitas vezes estudado por outros países. Mas sempre tem alguém... Sabe o que eu falo, Ana? Tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar. Tudo, então, em todos os níveis. Né? Tem gente dentro de instituição bancária, que tem boa índole, que tem má índole. Tem gente dentro da Receita que tem boa índole, que tem má índole. E a gente não pode contar com a falsa percepção de que o mundo é bom, né? E aí, considerando isso, ainda mais com essa facilidade de convencimento, porque eu acho que essas questões convencem, porque hoje em dia, como você disse, tá tudo indo pro digital. Tá tudo, tá 100%, a nossa vida tá ali. 100%, né? A gente não precisa mais se deslocar até um cartório, por exemplo, para pedir uma matrícula de um imóvel, né? Não, descobri esses dias. Eu fiquei assim, oi, como assim? Porque ainda, né, vem lá de pegar a senha, sentar, esperar, pagar a taxinha, vai e volta. Você não precisa ir até uma agência da Receita para ver o que você tá devendo, né? Isso tudo a gente consegue consultar online. E isso, com certeza, abre portas também para quem tem má índole, né? De fato. O que você já viu, assim, de casos, assim, de pessoas que sofreram golpes, assim, de situações, de exemplos práticos, assim? Claro, sem citar, né, sem relacionar. Mas exemplos assim, ó, esse tipo de fraude é uma que já apareceu mais de uma vez, que poderia ter sido evitado dessa forma. Olha, golpes que costumam acontecer. Hoje em dia, por incrível que pareça, a gente tem recebido poucos golpes de WhatsApp, sabe? Clonagem de WhatsApp. Acho que já caiu de moda. Acho que saiu de moda. Acho que não tá tendo tanta arrecadação. Porque esse pessoal já tá ligado, daí já tá...
não tá funcionando mais tanto. Depois que o WhatsApp também colocou aquela questão de etapa de verificação e tudo mais. Daí foi Exato. melhorando, foi reduzindo. Mas golpes que têm acontecido bastante, né? Falsa central de atendimento acontece bastante. Golpe do falso advogado. Então, pessoas que têm processos judiciais correndo acabam sendo acionadas também por esses golpistas. A gente teve aqui, né, meu bem? O Patrick passou por uma dessa. Quase. Quase. Né? Ele achou estranho e falou, peraí, deixa eu mandar mensagem. O número tava estranho. Aí ele foi contactar pelo outro número da advogada, daí viu que era... Que bom que foi confirmar, né? Senão era arriscado ainda ter se Sim. prejudicado. Golpe do falso leilão. Tem acontecido bastante. As pessoas já acham que estão fazendo arrematação de veículos em leilão, Uhum. sabe? Que pegam em busca e apreensão, que são Sim. apreendidos pela polícia. E aí, no final das contas, não estão fazendo a compra de veículo nenhum. É golpe. Acho que são os mais comuns. Golpe do falso investimento. Então, e aí não digo nem investimento daqueles do Instagram que são mais fáceis da gente perceber que são golpes. Uhum. Assim, deposita R$1.000 que eu vou te voltar 2.000. Não, golpe de Bitcoin, de moedas digitais, né? Vem uma pessoa, um investidor, e ele vai te mentorar mesmo, ele vai te orientar Uhum. sobre o que fazer, onde investir, quando investir. E eles vêm com muitos termos de quem realmente Entende. está ali na área dos investimentos em moedas digitais e acabam levando muitas pessoas. Esse do falso advogado, como que o pessoal opera? Porque isso tá bem rotineiro. Tá bem alta. Os processos, em regra, eles são públicos, Sim. né? E aí os documentos, eles têm os documentos, as decisões judiciais, elas têm publicidade, né? E a gente que é advogado, a gente tem livre acesso aos processos, né? Quando era no fórum, precisava ir lá, a gente fazia a carga do processo, assinava, mesmo não sendo meu, né? A gente pode olhar o processo de um outro colega. E aí é aquilo, tem gente boa e tem gente de má índole em tudo quanto é canto, né? E dentro dessa sistemática da gente conseguir acessar esses processos, os estelionatários entram em contato com as pessoas, geralmente os autores de ação. Tem uma ação indenizatória, né? Ou tem uma ação trabalhista, estou processando a empresa que eu trabalhava, uma ação contra o INSS. E informam, se passando pelo escritório do advogado responsável de fato pela ação, que a ação foi julgada procedente, que tem o valor da indenização para ser liberado, mas que para isso precisa pagar taxas do judiciário. E aí a pessoa vai pagando. Quando vê, já transferiu 20, 30 mil reais. E a indenização não sai. Não vai sair nunca, né? Porque não tá nem saiu ainda a indenização, né? Já aconteceu da gente, protocolar uma demanda num dia, no mesmo dia. E aí, lá no escritório, a gente sempre faz a comunicação, né? Protocolou a demanda, a gente comunica sobre o golpe do falso advogado. No mesmo dia, acho que não deu meia hora do protocolo da ação, estelionatários entraram em contato com a nossa cliente falando que a ação tinha sido julgada procedente. Então, eu repito, bato muito nessa tecla de que a informação, ela é poder, porque as pessoas não sabem como funciona o processo. Elas têm uma certa noção de que o processo demora, mas não é todo mundo que tem essa noção, né? E aí, tudo bem, entrei com a ação no dia, e aí naquele dia a pessoa, o golpista entra em contato falando que foi julgada procedente. Não é todo mundo que tem a obrigação de saber que isso não vai acontecer no mesmo dia. Então, a gente precisa levar essa informação para as pessoas o tempo inteiro, reforçar isso, enviar e reenviar, e, enfim, fazer essa comunicação periódica para uma hora fixar a informação e aí a gente, fazer a nossa parte na contribuição da evitação da ocorrência desses golpes. Então, acontece dessa forma. Em muitos desses casos, pessoas que têm processos na Justiça do Trabalho, por exemplo, ou processos contra o INSS, elas são beneficiárias da justiça gratuita. Então, elas não vão pagar custas judiciais, mas elas nem sabem disso. Então, a gente precisa informar, para aquele cliente, olha, se eventualmente sair uma indenização, não vai precisar pagar taxa nenhuma para liberar esse dinheiro, porque você é beneficiário da justiça gratuita. Então, quanto mais a gente trabalhar com essa questão da informação, disseminar essa informação, reforçar, mais a gente auxilia as pessoas a não serem vítimas desses golpes. E eu acho que é não tomar nenhuma decisão e não fazer nada de forma precipitada ou afobada. Porque, assim, tudo aquilo que chega pra você, onde você tem uma pressão do outro, cobrando, dizendo, você tem que resolver isso logo, você tem que pagar essa taxa logo, porque se você não fizer isso, vai acontecer isso. Vem essa pressão, já essa cobrança em cima de você,
pode ter certeza absoluta, gente, que tem alguma coisa errada. Né? Porque a gente, no longo da nossa vida, a gente vai passando por isso. Eu passei por isso também com o meu pai, que teve uma vez também falando que tinham usado a informação dele, né? Passando todos os dados da conta bancária dele. Tudo. Aquilo que você falou. Aí a pessoa falou assim, olha, não sei o que lá, acessa o celular, aí ela começou a direcionar para acessar a conta do outro banco dele. Aí quando ela pediu para acessar a conta do outro banco, que eles iam baixar um aplicativo no celular, para poder fazer a correção, aí opa, peraí, tem coisa errada. Aí eu peguei e falei bem assim, eu falei, moça, tudo bem, eu entendo, a gente vai parar por aqui, a gente vai lá na agência do banco, tá? E a gente vai conversar direto com o gerente e daí a gente resolve no banco. Aí, na hora que eu falei isso, aí a pessoa ficou extremamente grossa e desligou, né? Então, ficou mais nítido ainda. Tanto que a gente foi no banco, daí depois, pra fazer verificação, se a conta dele tinha sido realmente acessada, se tinha sido, né, movimentado algum valor, tudo, né? E fez o alerta pro banco. Daí, até os próprios gerentes lá, que estavam lá fazendo atendimento, eles falaram, nossa, esse é novo, a gente não tinha visto ainda. Caramba. Na época, né? Faz uns 2 anos, mais ou menos. Então, você vê que a todo tempo a gente está sendo bombardeado. Então, tudo aquilo que chega com uma certa pressão, uma certa afobação, né? Porque você tem que fazer agora, me ajuda, isso. Desconfie que tem uma coisa errada, né? Então, acho que são 2 pontos. O governo não manda nada para você pagar por e-mail. A cobrança vem na porta da sua casa por AR, bonitinho, registrado, carta registrada. Ou pela contabilidade. Ou pela contabilidade, ou pelo portal do ECAC. Ponto. Não vai vir DARF, não vai vir nada por e-mail. Essa não é a comunicação do governo. Pelo menos a nível federal e estadual que a gente acompanha, que eu já trabalhei nessa área, não acontece, né? E até o municipal, né? Eles fazem a comunicação, porque tem que ter uma comunicação formal, né? Rastreável, de que a pessoa recebeu, você tudo bem consegue certinho. consultar no portal da prefeitura, Exato. né? Então, veio algo que gerou dúvida? Vai conversar com o contador. Tá com algum processo, veio algum contato duvidoso da parte jurídica, porque eles usam até a foto do próprio advogado, né? Ou o logotipo do escritório. Eles são muito bons. São muito bons. Falei assim, não sei onde esse povo arruma tanto tempo pra isso. Mas enfim, então assim, verifica. Se você tem a oportunidade de conversar pessoal, liga. Primeira coisa, liga. Exato. Faz a ligação. Na ligação você já consegue ver que tem algo estranho. Ou vai pessoalmente fazer a conversa. Porque eu imagino que isso é uma tendência que vai acontecer muito daqui pra frente. Cada vez mais vai acontecer. E a gente brincou, né? O WhatsApp caiu de moda, clonar. Mas eles vão se reinventando, né? As pessoas, elas vão se reinventando, encontrando outras formas de tentar aplicar esse golpe. Exato. E hoje em dia, claro, a urgência é algo que a gente consegue ver como um modus operandi deles, né? Ter esse sentimento de urgência. Não precisa fazer para ontem, porque a sua conta está sendo invadida. Isso. A transação não foi reconhecida por você. Eles tentam meio que cegar a pessoa, né? A gente precisa cancelar. Mas também, eles têm trabalhado com um senso mais normativo, de mais calmaria. Porque isso acaba despistando. E isso, principalmente, nos casos que envolvem empresas. Então, a gente tem conhecimento, né, de um caso que, o golpista ligou na empresa, pediu para falar com o proprietário pelo nome, chamando pelo nome, o proprietário não estava. Então quero falar com o gerente fulano, chamando pelo nome. Aqui é da instituição X, realmente a empresa tinha conta naquela instituição. Lançaram para o financeiro. A conversa que o golpista passou na funcionária do financeiro foi: nós estamos migrando a plataforma, né, o aplicativo, algo nesse sentido, e eu preciso que você faça a baixa do novo sistema, que senão vocês vão perder o acesso. E aí a pessoa do financeiro que precisa pagar a conta todo dia, né, ela vai lá e faz. Fazer a conferência da conta todo dia, seguiu as instruções. Então, numa situação de extrema calmaria, assim, né, tem um mínimo sentimento de urgência. Caso você não faça, você vai perder o acesso, mas não foi nada assim, tem que ser para ontem, senão daqui meia hora você vai perder o acesso, sabe? Mas, de fato, a pessoa que está ali, né, pensando na organização como um todo, ela sabe que isso pode ter implicações futuras, né, perder o acesso à conta bancária da empresa, que pode trazer reflexos para o proprietário, que vai ter que perder tempo, ir até a instituição ou o gerente, e quer resolver. Então, mesmo sem gerar essa urgência, gera uma necessidade. E aí, uma necessidade que parece real, que a gente também tem que parar, pensar. Mas tem coisas que são muito perfeitas, assim, que é difícil desconfiar, né? Por exemplo, ligam para você,
Ana, aqui é do banco X, eu sou a sua gerente tal. E realmente é a tua gerente. Já gera uma confiança, uma confiabilidade. Sim, exatamente. Dali pra frente, tudo que a pessoa falar, você vai ter como verdade. É muito difícil desconfiar. A não ser que o papo seja muito esquisito, a ponto de te gerar E uma querendo ou não, da desconfiança. nossa rotina hoje em dia também, né? A gente tá fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo e ali você não tá com o teu foco 100%. Exato. Principalmente nesse da falsa central de atendimento, eu falo, o que é importante além da informação? Resolver as coisas pessoalmente ou dentro do aplicativo do banco. Então, tem uma compra aqui que você diz não reconhecer. Não, peraí, então que eu vou desligar aqui o telefone e eu vou conferir no aplicativo do banco. Se tiver qualquer coisa errada, eu vou lá na agência e converso com o meu gerente. Exato. Porque daí você não tá só acreditando no que estão te falando, você fez a conferência. Você viu se de fato existe alguma problemática ali ou não. E se existir, aí você aciona o chat dentro do aplicativo, ou o teu gerente lá na instituição financeira, se for um banco físico, né? Porque pode ser um banco digital. Sim. Então, tudo isso é de extrema importância também. Eu sou meio cabreiro com essas coisas. Eu ainda dou preferência pro banco que eu posso sentar lá de frente com o gerente. Por essa questão, eu acho que por essas tentativas constantes de golpe e tudo mais, querendo ou não, eu acabo caminhando por essa situação do ir pessoalmente, sentar e conversar para algumas coisas, ou ter o WhatsApp ali que você tem uma conversa com a pessoa, Sim. né? Que você já conhece, tem essa afinidade. Porque, querendo ou não, por esse viés, né, de segurança. Mas a gente sabe que hoje em dia a nossa rotina leva, né, a fazer o uso da tecnologia. Até a Carmen, direto do Espírito Santo, né? Direto do Espírito Santo. Conheço. Beijo pra ti. Beijo. Ela colocou aqui, ó. Impressiona a dualidade que vivemos diante da tecnologia, né? O que deveria servir para facilitar a nossa vida também pode ser a fonte de grandes perdas através de fraude. E querendo ou não, eu sou do físico. Eu ainda fico com alguma certa relutância com algumas coisas, sabe? É engraçado, a gente tem pouca diferença de idade. Eu sou do digital. Pouquíssima diferença, né? Então, a nossa conta... Eu cresci com meu pai me dando aquele porquinho do Banestado. Dona Carmen, minha mãe, eu ia com ela no banco pra tirar dinheiro. E aí, até mandei pra ela um meme esses dias. A gente, quando criança, protegendo, assim, vai lá, saca o dinheiro que eu vou ficar vigiando pra ver se ninguém vai vir te roubar, né? Era assim. Mas eu gosto dessa facilidade, sabe? Não, é extremamente importante, porque facilita a nossa vida, né? Exato. Na empresa, a gente não vive sem tecnologia, sem essas facilidades de pagamentos e tudo isso. A gente tinha conta no banco físico até no escritório há algum tempo atrás, só que aí só tinha acesso uma sócia, a outra não tinha como ver o aplicativo do banco, então isso gera uma dificuldade. E no banco digital que a gente tem a conta agora, é tão bacana porque a gente tem um contato oficial que tem um símbolozinho de verificação, que você sabe que é um contato de fato oficial e que é o seu gerente de conta, é uma pessoa. Olha que legal. Bem legal, assim. Então, existem opções que são... Mas eu entendo, né? Cada um dentro da sua preferência. Mas a gente que é mais do digital... Porque eu acho que o físico, ele traz essa segurança. Você sabe que se der algum problema, você vai lá na instituição, sentar e resolver com o teu gerente. Exatamente. Mas pra gente que tem essa facilidade... ter essas conferências, assim, Sim. também ajuda. Porque você acaba, querendo ou não, tendo essa atenção, né? Com esses detalhes, né? Tipo, por mais que eu tô indo pro digital, mas onde que eu tenho o contato humano aqui? Então, quando essa dificuldade, às vezes, de ter o contato humano, que gera um pouco de segurança, pelo menos pra mim, no meu caso, né? Porque tudo parece que vai ser a IA, né? Que vai te responder, o robô. Exatamente. E o robô não entende o que você tá falando. Isso e me você é irrita. desesperado. O que você tá passando. Imaginei no banco, tudo. Nossa, a menina, a moça do atendimento, eu fiquei impressionada. Ela fez uma chamada de vídeo comigo pra ter certeza de que era eu realmente, não era alguém tentando recuperar a minha senha pra acessar minha conta. Então, Uma conduta maravilhosa, né? Eu fiquei assim, eu falei assim, nossa, mas você precisa fazer uma chamada de vídeo dela sim, 1 minutinho, tipo, 30 segundos, só pra eu ver que é você mesmo e que, tipo, que você não tá sofrendo nenhum tipo de ameaça, nada. Ou que teu celular não foi roubado, Isso, né? Enfim. Exatamente. Eu fiquei impressionada, porque além de todo o processo técnico ali, né, que você já faz pra recuperar a senha, coloca os dados, aí o sistema tava dando erro do banco, né? Não tava dando falha de comunicação. Ela falou, não, eu vou fazer uma chamada de vídeo com você. Ou você vem aqui na agência, né? Tem isso. E eu tinha que estar com o meu documento aqui, ó. Caramba. Na chamada de vídeo aqui, ó. Não, tô provando que é eu, que tá tudo bem, que eu realmente... Aí que ela me passou, deu continuidade pra vir o código, tudo certinho pra eu poder fazer a recuperação da senha. Que legal. E você vê a importância de um treinamento, porque pensa, se ela autoriza uma alteração de senha e não é você do outro lado,
Sim. falha na prestação do serviço bancário. E é isso que vem nesse ponto. Até ia te perguntar, né? Até que onde que vai a responsabilidade do banco e onde começa a culpa do cliente? Aham. Nessas situações de fraudes. Nossa, isso é bem técnico, vou tentar simplificar. Porque essas relações, elas são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E dentro do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem um artigo, salvo engano, artigo 14, que fala sobre a exclusão de culpa desse fornecedor pelo fato do serviço. O fato do serviço é quando gera algum dano, né? Algum dano material ou algum dano moral. Então, a falha na prestação do serviço bancário, ela vai gerar a culpa da instituição financeira. Qual que é a excludente da responsabilidade? Quando que essa instituição não vai ter culpa? Quando ela conseguir provar que ela fez tudo o que tinha para fazer. Uhum. Que ela tomou todas as atitudes que se espera, que estão previstas dentro do anexo ao regulamento número 1 de 2020, por exemplo, né? Então, tentou bloquear a transação, viu que era uma transação atípica, fez a comunicação para esse cliente, efetuou o bloqueio cautelar, fez o registro da notificação de infração, e o MED foi acionado logo de imediato, ficou buscando esse recurso por até 90 dias. O que é o MED? O MED é o Mecanismo Especial de Devolução do PIX. Ele é um sistema que ele pode ser acionado apenas em casos de golpe ou fraude. Quando a pessoa é vítima de um golpe ou de uma fraude. Eu fiz um Pix errado, digitei a chave errada. Não pode acionar o MED. Uhum. Tá? Daí vai resolver de outra forma. Ele foi criado tão somente para esses casos de golpes ou fraudes bancárias. Mas abrindo mais um parênteses ainda. Vamos lá, porque tem que explicar. Mas se eu fiz o Pix, foi fraude. Uhum. O golpista já sacou o dinheiro. Uhum. E aí, como é que a instituição retorna esse dinheiro? Se já saiu da conta do outro lado? O que acontece muitas vezes? O golpista ele não vai usar aquela conta só para te aplicar um golpe. Uhum. Ele vai acionar outras pessoas. Então, da mesma forma que esse dinheiro sai da conta, ele entra daqui 10 segundos. Entendi. E aí, conforme vai entrando, né, a gente, em processo, às vezes, eles colocam ali a movimentação da conta do golpista. Deixa eu ver, que entrou o recurso, ele sai. Entrou, sai. Mas se o MED é acionado corretamente e fica buscando esse recurso pelo prazo que deve, que é até bloquear 100%, ou por até 90 dias, uma hora pode ser que pegue. Entendi. Né, algum recurso que entre ali. E agora, no dia 1º de outubro, a gente teve uma alteração dentro desse anexo ao regulamento que faz com que as instituições consigam bloquear através do rastreio de para onde que foi esse dinheiro. Não importa por quantas contas bancárias ele passe. E aí consegue fazer, né, esse bloqueio e essa restituição. Na prática, não sei como isso está funcionando, porque é muito recente, né? Até mesmo a questão do acionamento do MED, antigamente, até 30 dias atrás, tinha que ser solicitado para o gerente de conta, né? Ou para o funcionário do banco. Essa alteração também trouxe que dá para fazer o acionamento dentro do aplicativo agora. Entendi. Então, são mudanças que estão muito recentes, que a gente ainda não consegue mapear muito bem como que estão acontecendo. Mas, quando a gente tinha essa necessidade da intervenção humana, né, de um preposto, de um funcionário do banco, a gente precisa certificar de que tudo que aquele banco tinha para fazer, ele fez. Se ele tomou todas as medidas necessárias, o banco não errou em momento nenhum. Ele foi perfeito na atuação dele ali, tanto de prevenção quanto de busca, né, de retomada desse recurso. Aí tem a culpa exclusiva do consumidor. Aí a culpa é do consumidor, que realmente caiu no golpe e tudo mais. Mas o que a gente tem a título de doutrina jurídica, de ensinamentos de estudiosos jurídicos, é que uma vez que a instituição financeira, no caso da instituição, né, isso mais de modo geral, falha em algum momento, a culpa do consumidor, ela não tem reflexo para essa responsabilidade. Muito embora o judiciário, infelizmente, não consiga entender essa perspectiva de forma tão clara, né? Mas é basicamente isso. Então, a instituição ela vai ter essa responsabilidade atraída quando ela, de alguma forma, falhar nos deveres que ela precisa observar, né? Em todos os atos que ela precisa fazer, tanto para evitar quanto para buscar esse ressarcimento de forma efetiva. E querendo ou não, isso vai cada vez ficar mais amarradinho, né? Exato. O que a gente podia, assim, Maíra, pegando assim para ajudar, né? Quem está nos assistindo, as nossas empreendedoras, né? O que poderiam ser, assim, algumas atitudes estratégicas que eu, enquanto empresário, posso ter para me blindar, né, de golpes e de fraudes, assim? O que você fala, assim, que são dicas, olha isso daqui, tem esse tipo de conduta, que isso vai minimizar o risco de você cair numa fraude.
Eu acho que passar essa responsabilidade do financeiro para uma única pessoa é importante e é necessário, até para você conseguir rastrear, né, eventual ocorrência. Penso que fazer a análise de extratos bancários constantemente também é necessário. Efetuar pagamentos de contas, não essas contas básicas, né, como energia, água, mas chegou um boleto. Veja se você tem a nota fiscal daquele boleto, Sim. né, se aquilo confere. A gente precisa ter sempre esse cuidado, porque acho que principalmente a empresa, né, ela vira alvo. O meu marido também tá aqui, né, e na empresa também às vezes aparece lá em DDA. Demais, todo mês. Os mesmos. Boleto todo de arrecadação de não sei o que, os valores vão aumentando, Sim. parece, né? Um mês é R$30, no outro mês 300. Não, os meus aparecem assim, de 800, 900, 1000. Aham. Aí você entra no Reclame Aqui pra pesquisar o nome da empresa, tá uma chuva. Isso também é muito interessante, isso do Reclame Aqui. Não reconheço esse boleto, não sei de onde é. Procura a razão social, porque vai ter no boleto, né? Sim. O CNPJ, joga no Google. Acho que ser curioso e ter no dia a dia, ter essa conferência como algo rotineiro, faz toda a diferença. Isso. Lá na empresa eu adotei um sistema assim. Eu tenho, né, a pessoa do financeiro, né, agora. Aí ela faz os agendamentos e eu faço a autorização. Então, ela não efetiva o pagamento. Para efetivar o pagamento, eu tenho que conferir também. Então, nesse processo, são duas pessoas olhando, checando. Porque o que acontece muito no meu caso? A venda de duplicata dos fornecedores. Que eles vendem a duplicata, daí aí vem para mim a nota, o boleto com o nome do fornecedor físico, mas depois no DDA aparece outro. E aí, só que daí a gente busca no e-mail a rastreabilidade da comunicação. E quando gera dúvida, a gente conversa com o fornecedor. E agora, e na dúvida, quando fica muita dúvida, a gente não rastreia, eu falo, não pague. Não pague. se for realmente devido, vão cobrar. Aí a gente paga. Mas já teve por essa questão. Porque, como aparece muito esses boletos de golpe, a gente tem essa conduta. Então, a gente fez um sistema de 2 etapas para fazer pagamento. Então, ela faz os agendamentos de tudo, de Pix, de boleto, olha tudo. E aí, depois eu vou lá, confiro e autorizo de fato o pagamento. E para conta PJ isso é muito comum, né? Sim. Da gente levar isso para o pagamento e precisar de uma autorização. Isso. Pode ser feita pela mesma pessoa ou por uma outra pessoa. Isso. Eu né? acho isso muito legal. É uma dica. Se você tem teu financeiro, você não adota essa etapa de duas senhas, né? Para fazer a autorização do pagamento, eu aconselho. Porque é uma forma de você ajudar a outra pessoa a conferir. Porque é muito fácil na nossa rotina passar despercebido, né? Na Exato. correria do dia ali. E aí, num cenário ideal, né? Que a gente sabe que não é a realidade da maioria das empreendedoras. Fazer esse acompanhamento diário do fluxo de caixa, Exato. né? Eu sei que não é a realidade. Não é a minha realidade. Eu não consigo fazer isso todo dia, por exemplo. Daí eu sou Zero. responsável pelo financeiro. Sonho. A gente faz uma vez por semana, que também já tá muito já bom. ajuda, Não, né? não, já tá fora da curva. Já ajuda. Mas, se possível, fazer esse acompanhamento diário, né? E, de fato, caiu ali em DDA ou no buscador de boleto, né? Algo que você não reconhece, vá atrás de saber, principalmente antes do vencimento, né? Sim. Lá no escritório até, a gente tem uma funcionária que é advogada e existe uma situação trabalhista, que não é minha área, minha sócia que mexe com isso, Sim. né? De que tinha que fazer um desconto para fazer um repasse para o sindicato. E que daí, se ela quiser cancelar isso, ela tem que ir lá em Curitiba e fazer a solicitação. Enfim, tivemos que pagar, né? Só que o contador não tinha enviado. Ele fez a comunicação, mas ele não tinha enviado o boleto. E apareceu no buscador de boleto. E aí, eu mostrei para minha sócia, falei... Uai, o que é isso aqui, né? Nesse valor. O valor batia com que, de fato, Sim. precisava ser pago para o sindicato, mas eu não tinha conhecimento da data de vencimento, a gente não recebeu esse boleto. Então, o que eu fiz? Eu esperei o contador vir falar com a gente, né? Esperei alguns dias. E se ele não viesse falar, não fizesse o envio desse boleto, um dia antes do vencimento, eu ia contatar para verificar a eventual autenticidade. Mas aí ele enviou, o boleto era verídico, né? Exatamente. Então, é algo que, por exemplo, foge das nossas despesas ordinárias, né? Das nossas despesas fixas. E que eu precisei fazer a conferência antes de efetuar esse pagamento, porque podia ser um golpe. Porque hoje em dia isso tá comum. Demais. Não, a gente não sabe de que forma que a gente se blinda Exato. dessas tentativas de fraudes. Porque praticamente todo mês
A cada 2 meses surge uma razão social nova no DDA lá com os boletos. Aí a Helenice, até ela só manda o print pra mim. É golpe, né? Aí eu falo, esse é golpe. Nossa, e falando em golpe de CNPJ, eu lembrei de um golpe que aconteceu no final do ano passado e que esse ano pode ser que aconteça novamente, né? Tem uma rede de hotéis aqui na região que ela é bem famosa. E aí, olha eu falo, gente, tem que ser muito inteligente para ser estelionatário, sabe? Muito. Porque é surreal, assim, a perfeição com que eles conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Criaram um CNPJ com uma razão social extremamente parecida com a dessa rede de hotéis aqui da região. E eles estavam fazendo propagandas de diárias com valores reduzidos. Nossa. E aí você fazia a transferência, né? A razão social estava, assim, parecidíssima com a real. Só que aí pega o CNPJ, joga lá no site da Receita, a empresa tinha sido aberta há 20 dias. Do Pix que tinha sido realizado, sabe? Então, essa época do ano, ela é bem terrível. De festas, final de ano. Final de ano, vem promessas de rios, mares e oceanos, de retorno ao investimento, de desconto em redes de hotéis caríssimas, né? Então, isso tudo a gente precisa ficar bem atento. No final das contas, como diriam os nossos pais, nossos avós, conta a esmola demais, né? Tem que desconfiar. Deus santo, tem que desconfiar. Porque quando o negócio tá muito atrativo, tá demais, tá muito fora da curva, gente, é porque tem alguma coisa errada. Então, assim, tudo que tá fora da rotina, tudo que tá fora, que gera uma estranheza, analisa, para que a gente não possa cair nesse golpe, né? Cair numa situação de fraude, algo nesse sentido. Porque é demais, assim, o bombardeio, assim, de situações que vem pra gente, ela é gritante, assim. E é sempre te mostrando uma vantagem maravilhosa ou uma urgência que tem que ser resolvida pra ontem. Isso, né? 2 pontos, vantagem e urgência. Ou você vai ganhar muito, e aquilo enche os olhos da pessoa, ou uma situação de urgência que virou um caso de vida ou morte que você tem que resolver, senão vai acabar tudo ali naquela hora, você vai perder. E isso, querendo ou não, prejudica muito quando a gente fala de PJ, né? Porque às vezes a pessoa tá colocando... Vamos supor, vou pegar o exemplo do NPI, que é a tua marca, registro. Você vai perder a sua marca. Calma. Primeiro eu vou procurar uma assessora jurídica ou uma empresa especializada em registro de marcas e patentes. Aí eu vou fazer essa verificação, vou fazer essa análise, de fato é devido, se não é devido. Então, assim, nada que vai vir pra você que você vai ter que resolver da noite pro dia. Exato. Tudo tem prazo pra ser resolvido. Exato. Um prazo mínimo, né? Eu acho que até em relação ao INPI, algo que é importante de falar, tem gente que tem mais facilidade, que às vezes tenta se aventurar a fazer o registro sozinho. Não sei se foi o teu caso. Sim. Mas você Por tem isso que vem os e-mails, vem tudo. Aí eu já sabia que... Mas você tem essa noção do funcionamento da coisa do início ao fim. Isso. E sim, devido à minha experiência dentro da área contábil, a gente sabe como é um sistema público. Então, isso tudo acende o alerta, né? Exato. Mas se a pessoa não tem conhecimento, eu, por exemplo, como advogada, eu não tenho conhecimento de como funciona um procedimento do INPI do começo ao fim. Sim. Se eu hoje fosse fazer o registro da minha marca, se eu pudesse, né, eu contrataria uma assessoria especializada. E aí, isso também evita bastante, né, que a gente perca. Não só perca dinheiro, mas que também perca tempo, porque pode ser que, né, e aí fugindo um pouco da questão do golpe, pode ser que haja um indeferimento do registro da sua marca. Sim. E aí, como é que você vai recorrer? Se você não exatamente. sabe, você tá mais sujeito a golpe. Pode ser, não sei, que tenha que pagar algum valor para poder fazer esse recurso. Vem, né? sabe por quê? Porque assim, na primeira vez eu fiz por conta, por uma questão, por saber como que era o processo, eu tinha tempo disponível, fui lá e fiz. Depois eu entrei com um novo pedido, né, de ampliação das classes. E daí eu já fui com uma assessoria. Já busquei assessoria. Por quê? Porque tinha uma empresa similar, né? Mas no caso ela tinha entrado com o pedido depois do meu que eu já tenho o registro da marca autorizado. E aí tem muitas variáveis também, né? O tempo de abertura. Isso. Enfim. No caso eu já tenho o registro, daí eu abri mais um registro para ampliar. Então a gente vai ampliando as classes para você abrangendo cada vez mais a sua marca, né? A atuação da sua marca. Então eu entrei com um novo registro para ampliar a classe. E aí veio essa questão, né, do diferimento, porque tinha uma empresa usando um nome similar ao meu. Mas como eu já tinha o registro da marca de antes, ela não poderia. Daí eu vi que teria... Aí começou a chover. Daí eu fiz esse processo. Falei, não, agora é com a empresa especializada, porque eles vão mapear para mim o que de fato é, o que não é verdade, para daí fazer, né, o pagamento somente do que é devido. E de fato, né, depois a outra empresa ela foi notificada, ela, né, retirou o processo, não poderia, tudo certinho. Mas eu não precisei pagar nada além, né, do custo da assessoria.
E Então- o tempo que você ia perder conferindo esses e-mails com esses boletos falsos, tem, pra ver se né? era verdade, se É. não era, e correndo o risco de pagar. Exatamente. A dúvida, acho que uma outra regra, né? Na dúvida, procure o especialista adequado, né? É, exato. Pra É. tudo que vai fazer, né? Pra Ah, tudo vou que vai registrar a fazer. marca, vou no especialista. Especialista. Ah, e é aparentemente uma guia de imposto, vai na contabilidade, né? Veio uma fraude aqui no meu banco. Vou pro advogado, né? Né? Surgiu Ou vou um falar golpe, com o gerente, vou resolver dentro do exatamente, aplicativo. né? Né? Até muitas vezes o gerente já vai orientando, né? Como eles já sabem, eles já têm essa normativa, né? Dentro do próprio banco, do treinamento. Ó, Ana, até aqui vai, ó, já procura uma assessoria, já vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Aham. Tem tudo isso, né? Porque tem até nessa questão, em algumas situações, você tem que ir lá e registrar um boletim, até como uma prova também, né? É, o golpe, ele é um crime, né? Então, quando você é vítima de um golpe ou de uma fraude, você é vítima de um crime. E é extremamente importante comunicar isso para a autoridade policial, porque com um montante, às vezes isso consegue induzir melhor a uma investigação, a conseguir identificar de onde que está vindo isso, né? E até mesmo para levar isso lá na instituição financeira depois. Por quê? Você comunicar um crime é algo que você faz falando a verdade. Se você Sim. comunica um crime que não existiu, você está cometendo um crime, né? De falsa comunicação de crime. Então isso acaba trazendo uma veracidade, né, pro fato que realmente aconteceu. Aí até um ponto importante sobre o mecanismo especial de devolução do Pix, que é o MED, tem muitas pessoas, e até às vezes por orientação de instituições financeiras, que acham que precisam ter primeiro esse boletim de ocorrência para depois acionar o MED. Né? E não, o mais importante é fazer a comunicação para o banco. Agora, seja através do gerente, seja através do aplicativo, aí depois você faz a juntada do boletim. Porque eles precisam agir o quanto antes para tentar fazer o bloqueio do recurso. E o boletim, ele vem como uma prova de que, de fato, o crime aconteceu. E o boletim, a gente tem a possibilidade de fazer ele online também, hoje em dia, né? Também. Eu até oriento que seja feito online, né? Porque é mais fácil, o crime de estelionato Rápido. você consegue fazer, daí eles vão enviar para a Polícia Civil, que vai analisar e que vai fazer o registro ou não, e aí você recebe uma cópia no e-mail, né, desse boletim. Também fica com documento em PDF, que é mais difícil perder, né? Sim. Enfim, facilita bastante. Todas as vezes eu fiz o boletim. Como uma precaução Aham. minha, se acontecesse alguma coisa com os meus dados, para provar que eu Uhum. estava passando por um processo de golpe, mas também, né, para contribuir para ter uma rastreabilidade, porque se tivesse mais denúncias com relação àquele número de telefone, aquela conta bancária, é isso que nem você falou, né? A polícia, opa, veio uma, veio duas, veio três, veio quatro, veio 5 denúncias Vamos aqui, investigar isso agora aqui. cabe uma investigação porque tá recorrente essa situação, Exato. né? E se a pessoa quiser representar, né, judicialmente, criminalmente, o estelionatário em si, ela precisa desse boletim, né? Dentro da minha atuação, por exemplo, não é isso que eu faço, né? Eu não faço o acionamento do estelionatário. Como eu defendo essas empresas, a gente vai buscar a responsabilização dos bancos. Mas isso pode andar lado a lado. Então, tudo bem, quero buscar a responsabilização dos bancos, mas eu também quero processar esse estelionatário. O boletim de ocorrência é o primeiro passo, né? Então, ele é extremamente importante. Bacana. Gente, vocês viram, né? É uma aula, né? Obrigada, Maíra. A gente vai já encerrando o nosso tempo, que a Carol já me deu um sinal aqui, que a Carol fica A Carol quer ir pra casa. A Carol quer ir pra casa. Eu sempre falo, existe um acordo com a Carol, que é pizza. Resolve tudo. Resolve tudo. Não, mas é só pra gente poder ir encaminhando pro nosso encerramento. Aqui a gente acaba tendo uma aula. Se a gente for entrar mais, de forma mais aprofundada, eu sei que isso rende muito mais, porque tem algumas coisas que são um pouco mais complexas, né, dentro dessa situação de golpes. Mas o mais importante é a gente saber que hoje em dia nós estamos, né, a nossa legislação, ela tá criando mecanismos de defesa, nós temos canais, mas o principal ponto começa nosso, né, de fazer esse processo de cuidado, de zelar pela nossa informação, né, tá corrido, gente, a rotina. Eu sei que tá corrida a rotina, né? A gente vive essa realidade, né? Você é advogada, mas também é empreendedora, né? Porque não é só o advogado, tem um escritório também. Então, a gente sabe como é essa rotina do empreender, né? De você montar um CNPJ, de você manter isso ativo. Então, a rotina tá corrida pra todo mundo. É a informação chegando o tempo todo, né? Até pra quem aplica golpe, tá corrida. Exatamente, não imagina quantas pessoas ele tem que estar falando ao mesmo tempo, né? Tem que administrar muita Tem que coisa. administrar. Mas, eu acho que quando entra nessa questão financeira, toda calma sempre vai ser a regra base, né? Com certeza. Antes de qualquer decisão, opa,
deixa eu analisar. Isso aqui tá estranho? Isso aqui tá diferente? Teve uma vez que também eu falei com o meu gerente do banco, ele falou assim, o banco nunca liga para comunicar que teve uma compra errada se você confirma ou não aquela compra. Até porque tem tanto correntista, né? Que se for dar conta de ligar pra todo mundo... Então, eles não vão ligar para você para informar sobre a compra, que houve uma fraude, etc. É você que vai ter que identificar na sua movimentação financeira, e aí você aciona o banco, fala assim, olha, essa compra no cartão eu não reconheço, e assim por diante. Mas eles não ligam. Pelo menos, né, os bancos que eu tenho conta, eles já deixaram muito claro. A gente não liga. Tanto que quando vem a ligação, eu já, desligo. Porque eu sei que é tentativa de golpe. Então, se você tem dúvidas de como que funciona, né, o seu banco, vai lá, marca um horário com o teu gerente, senta e conversa. Exato. Se é uma conta digital, busca o suporte, né? Entra no suporte, abre um chamado, conversa, olha, eu gostaria de tirar dúvidas, né? Como que é o canal de vocês, como que funciona... Porque, querendo ou não, o que vai trazer a nossa defesa é a gente se munir de informação. Exato. Exatamente. Inclusive, hoje em dia, né, que quando você vai realizar a abertura da conta, eu acho que é fundamental entender qual que é o mecanismo de atuação daquela instituição financeira, né? Tem instituições que elas não ligam, mas elas enviam notificação. Sim. Pelo aplicativo. Né? Isso. Então, a compra tal foi negada. A compra tal aconteceu aqui, passou o teu cartão... Tem vezes que eles até pedem se a gente faz o reconhecimento daquela compra ou não. Mas tem instituições que não fazem, que a forma de comunicação delas é diferente. E a gente precisa entender, né? A partir do momento que você é correntista de uma instituição, entenda, busque saber como que eles fazem essa verificação, né? E, enquanto funcionário, enquanto preposto de instituição financeira, é extremamente importante também estar por dentro do que essa instituição consegue fazer para evitar, para mitigar, né? A informação, ela é a base de tudo, né? Ela consegue evitar muita coisa, evitar dor de cabeça, evitar prejuízo, evitar indenização, né? Então... A informação clara, ela facilita a nossa vida. Facilita para todo mundo. E, Maíra, deixa eu te fazer uma perguntinha de encerramento, que a gente sempre faz aqui no podcast. O que você poderia deixar como uma dica, assim, uma dica-chave, assim, para as empreendedoras, para que elas possam proteger os seus empreendimentos? Eu acho que principalmente quando a gente fala da pequena e da média empreendedora, esteja à frente do seu negócio, né? Entenda como que é o seu financeiro, quais são as contas que você precisa pagar, converse com o seu gerente, entenda como que funciona o mecanismo do banco que você escolheu ter a sua conta. Acho que isso tudo é extremamente importante, né? E aí, de forma alguma, colocando culpa na vítima ou colocando essa responsabilidade sobre o não cair em golpe numa possível vítima. Mas acho que a gente precisa estar inteirado, né? Das despesas do nosso negócio, da data de vencimento das guias, né? O imposto não muda a data, a gente precisa entender, né? Precisa saber, qual que é o sistema que eu uso para isso? No nosso caso, por exemplo, do e-mail da plataforma de assinatura. Eu sei que não é a plataforma que eu uso, é um nome muito parecido, mas eu sei que não é. E talvez se eu tivesse terceirizado, né, essa parte em algum momento, e mesmo assim fosse responsável pelo pagamento, eu clicaria em alguma coisa. Passaria despercebido. Né? Passaria despercebido, colocaria os dados do meu negócio, ou até mesmo os meus dados pessoais, em xeque. Né? Sim. Então, acho que isso é extremamente importante. A gente não consegue se dar ao luxo de terceirizar, de delegar 100% do nosso negócio quando a gente tem uma empresa pequena ou média. Né? Então, esteja à frente, principalmente da questão que envolve a gestão do teu negócio, porque eu acho que é ali a chave para evitar cair nesse tipo de situação. Perfeito, gente. Maíra, obrigada pela aula. Obrigada por contribuir com tanta informação. Trazer essa clareza sobre isso, porque eu acho isso fundamental. E esse é um dos papéis do podcast, é gerar esse conteúdo de qualidade para que realmente seja, né, um canal para as pessoas buscarem mais informação, protegerem seus negócios, porque eu sempre falo, né, se todo mundo vai bem, tudo vai bem. Né? Então a gente quer ver todas as empreendedoras, né, prosperando, não passando por dificuldades. E eu acho que zelar, né, pelo nosso financeiro, zelar pela saúde e segurança jurídica da nossa PJ é um pontapé inicial que a gente precisa ter. Com certeza. Eu que agradeço o convite, foi muito bom. Adoro falar sobre esse tema, eu adoro levar informação sobre esse tipo de assunto. Acho que é extremamente essencial e tô sempre à disposição. Obrigada. Tem alguma rede que você possa divulgar? Tenho o canal do Instagram. Meu Instagram é @MaíraAlmeidaG, Maíra Almeida com 2 As, tudo junto. E tô sempre por lá, postando conteúdo, principalmente no feed, no story fica corrido, difícil. Entendo.
Estou sendo cobrada para poder ter mais. Mas O eu falo, marketing gente, sempre cobra, o né? marketing sempre cobra, sempre. Esse conflito geracional, assim, me dá essa dificuldade. Mas a gente vai se superando. Entra todo esse medo, né? A exposição. E não tem tempo, e aí a gente já não gosta da exposição, daí evita mesmo, dá prioridade para outras coisas. Mas a gente vai dando um jeitinho. Mas a gente começa assim, né? Gerando conteúdo, fazendo aquilo que a gente gosta. Com E a gente bate-papo. vai contribuindo, né? Da forma que a gente sabe. Que a gente né? gosta, que a gente se sente confortável, né? Exatamente. Esse é o canal. Então, mais uma vez, muito obrigada. Deixar um abraço também pra Isa, né? Que é sua sócia, que sempre tá lá apoiando, acompanhando a gente. E recadinhos importantes, Carol, antes do encerramento, né? Do canal da Gazeta. Reforçar novamente. A Carol não quer falar, lembrar gente. de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, que todos Isso. os dias tem programa ao vivo. Exatamente. E amanhã o episódio já tá no Spotify. Isso, logo após o meio-dia já vai estar disponível. E eu descobri que a gente tá no TikTok também, né? Com os cortes. Sim, no Instagram e no TikTok os cortes. Na verdade, saem em todas as redes, mas também no TikTok. Eu não tô muito antenada, mas você viu que, né, que o pessoal aqui tá. Super, o TikTok é sensacional, o algoritmo Eu não dele é entro muito no maravilhoso. TikTok. É Eu não muito faço maravilhoso. Eu tentei usar o TikTok um tempo e depois eu não consegui mais. E aí eu falei, nossa, eu preciso me ambientar novamente, mas tá difícil. Eu confesso que eu trabalho com isso, mas eu também não uso. Mas eu tenho a Carol pra atualizar a gente, gerar informação. Então, tem informação no TikTok, tem informação no YouTube, tem informação no Facebook e informação no Instagram. Tem coisa que dá pra delegar E tranquilo, no né? Spotify. Não, da Carol é fenomenal. E mais 2 recadinhos importantes. Deixar o nosso agradecimento à Gazeta de Toledo, que é a nossa apoiadora nesse projeto, e à Lilibet Uniformes. Então não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, acompanhar. Semana que vem tem episódio novamente ao vivo, com muito conteúdo bom. E lembre-se, né? O Salto Estratégico é uma mentoria em movimento e uma rede de apoio para você, mulher que empreende. Muito obrigada, até semana que vem.